fazendo aí, fica tranquilo. Se você precisar fechar o seu aí, tranquilo, tá bom? Tá bom, combinado. Tá, aí eu vou fazendo aqui. Eu vou falar hoje sobre eliminar pendências, né, que é um dos assuntos que a gente precisa fazer tá fazendo. É, esse assunto é um assunto que incomoda muito, mas que quando a gente cria esse hábito de estar eliminando as pendências, facilita demais a nossa vida, a gente tira um peso enorme. Aí eu queria até dar um exemplo, pegar alguma coisa pesada para mostrar, mas espera aí, eu vou até procurar um negocinho e já volto, espera aí. O que ela falou é muito legal, porque vai aumentando a satisfação quando a gente vai. Na verdade, não é só pendência, é realizando alguma coisa, fazendo um objetivo, começando uma academia, tendo um resultado diferente. Esses micro resultados, das atividades que a gente está falando, é muito importante, porque um dia você vai lá e consegue beber sua água, né? Aquele hidratar, consegue fazer meditação. Você vai dando aquele check ali, vai gerando uma satisfação. E isso vai se tornando um vício. Você vicia nesse E hábito de ser produtivo, de fazer, se comprometer com alguma coisa e conseguir. E com isso, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz o resto. Fazendo uma coisa, você vai conseguir fazer a mesma coisa simples da complexa, entendeu? Porque você vai ser um resolvedor, você vai ser um matador de tarefas, né, Lê? Então vai isso te mesmo. gerando satisfação. Então, essas micro tarefas que a gente passa, é importantíssimo a gente colocar a meta nisso de realizar. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente vai se tornar essa pessoa, ter esse hábito. E vai dar certo em tudo, né? Sim, Vai gerar essa transformação dentro da gente. com certeza. Então, assim, todas essas atividades aqui, né? E esse de eliminar pendências é incrível, porque eu comecei a ver diferente. Você acaba deixando de ser um procrastinador, né? Para resolver realmente aquilo que tem importância. É deixar de fazer coisas que não são tão importantes e passar a fazer o que realmente importa, que é aquilo que ocupa teu pensamento como forma de preocupação. Então, um exemplo, ó, eu queria pegar alguma coisa pesada para mostrar para vocês, mas eu peguei aqui 1 quilo de feijão. Então, imagina assim, 1 quilo de feijão, ele é pesado? Tipo, se você precisar segurar 1 quilo de feijão, dá para segurar de boa, né? Não é pesado. Todo mundo tem condições de segurar esse feijão. E quanto que ele pesa? No caso aqui, a gente sabe que ele tem 1 quilo. Né? Mas se ele não tivesse, se a gente não soubesse que ele pesa 1 quilo, a gente podia chutar, né? Aí uns ia falar 1 quilo, meio quilo, 2 quilos, né? A gente olha mais ou menos e vê 1 quilo. Então, assim, ele não é muito pesado. Agora, você imagina se você carrega ele o dia todo com você, das 8 da manhã, chegar 8 horas da noite, você estiver carregando esses quilos na mão ainda. Você acha que ele vai estar mais pesado às 8 da noite? Então, assim, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquilo vai pesando em você. Agora, e realmente a pendência ela funciona da mesma maneira. De repente é uma coisinha bem simples. Você fala assim: ah, isso aí não é pra, isso aí não me preocupa, isso aí não é nada. Mas se você carregar essa coisinha por vários dias, essa pendência por vários dias, ela vai começar a pesar na sua mente como preocupação. E aí ela vai começar a ocupar um espaço dentro de você de incômodo. Esse incômodo vai gerar uma vibração. Ela vai gerar você vai emanar uma onda de preocupação, uma onda de sensação de fracasso, sensação de estar adiando as coisas, de que você não é o resolvedor, de que você não faz as coisas. Então, assim, aí vai se tornando um peso. Aí esse peso vai atrapalhar você em outras áreas. Porque você acaba, criando um hábito de não resolver, de não fazer. Aí você junta essa pendência com outra pendência. Aí você já vai e presta atenção como existem pessoas que a gente fala assim: "Ai, não conta com essa pessoa não, porque você pediu para ela, esquece, porque ela não vai fazer". Aí a gente conhece outras pessoas que a gente fala assim: "Ah, pede para ela lá, porque ela resolve". Porque é uma pessoa que a gente conhece pessoas que a gente sabe que resolve e conhece pessoas que a gente sabe que não resolve situações.
E quando você muda esse hábito seu, se você é uma pessoa que não costuma resolver rápido as suas situações, quando você começa a mudar esse hábito, você se sente mais potente, mais importante, o seu nível de poder pessoal aumenta. E aí você consegue ter mais convicção e mais autoconfiança para resolver outros problemas. Aí dos pequenos você já consegue resolver problemas maiores, porque você se sente poderoso por resolver, por fazer, por você falar que fez e fez. Só por você cumprir a tua palavra, você já cria um poder em você. E esse poder te leva a lugares maiores, porque assim, a gente não chega aonde o nosso poder pessoal não alcançou. Você só se torna aquilo que você acredita que você é. Então, se você acredita que você não é grande coisa, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, se a gente conseguir pôr no papel as nossas pendências e começar a resolver essas pendências, você já muda um conceito sobre si mesmo. Isso é autoconhecimento e aí a autoconfiança aumenta, a autorresponsabilidade. Aí existem maneiras melhores de resolver pendência. Aí, se você puder estar anotando, a Jo está anotando, né, Jo? Se você puder anotar, é assim, ó, a gente pode dividir essa lista assim, ó, lista de pendências. Aí você coloca é, eliminar. É como se você fizesse uma coluna, sabe? Faz várias colunas numa folha. A primeira, eliminar. A segunda, delegar. A terceira, fazer. E a quarta, agendar. E aí, como que você vai fazer com essas pendências? Você vai pegar as coisas que vierem à sua mente de que você precisa resolver como pendência, você vai olhar agora para essas colunas e vai pensar, você lembrou de uma pendência, aí você coloca na coluna de eliminar, delegar, fazer ou agendar. Então, o que que é eliminar? Eliminar é aquele problema que está na sua cabeça, mas que você pensa assim: vai fazer diferença eu fazer ou não fazer? Dá para eu não fazer e ficar bem? Esquecer esse problema? Aí você já elimina da sua lista, sabe? Porque não tem como resolver. Às vezes a gente tem uma preocupação que não cabe a você resolver. Por exemplo, uma situação do cachorrinho que está doente. É uma situação que a Jo tem hoje, que é real. Tem como você fazer alguma coisa a mais do que você está fazendo? Já não tem como fazer. Então, assim, quando você sabe que você não tem o que fazer, você põe na lista de que eu vou eliminar essa preocupação, porque eu não posso fazer nada em relação a isso. Então, o que que eu posso fazer? Descansar e confiar no que eu já fiz. Está feito. Eu posso fazer, eu estou fazendo, e o restante, tipo, é com Deus, sabe? Assim, descansa. Então, você elimina a preocupação. Ou tem situações que, por exemplo, alguém cita um exemplo aí de coisas que a gente não cabe a nós, é uma preocupação, mas que a gente não tem o poder de resolver. Sabe? A gente depende de alguém chegar com uma resposta para você, de um documento chegar, do juiz liberar, sabe? Se o juiz precisa liberar uma causa. Não Quando cabe a depende de você. uma terceira pessoa, né? Não depende Isso. só de Aí você. o que que você faz? Você elimina da sua mente, é isso que está dizendo aqui. Elimina da sua mente como preocupação aquilo que não cabe a você a resolução. Aí a segunda Ou questão. coisas que não vão te levar quando você define meta, objetivo, quem você quer ser, estilo de vida, ações ou às vezes hábitos que não vão te levar a mais nada. Ou, sei lá, Não agrega nada. não agrega nada, só te prejudica, só toma o tempo, porque a gente tem que É, pensar. Uma vez um amigo meu falou um negócio que gravou na minha mente. A maior mentira do diabo é que a gente é eterno, né? A gente acha que vai viver para sempre e aí a gente vai levando as coisas assim. Depois eu vejo, não sei o que, não dá tanta importância para o tempo e a gente só tem 24 horas por dia, né? A gente tem poucos anos de vida, algumas décadas de vida. A criança tem 10 anos só de 13 anos de infância, depois acabou, já virou. Entendeu? Então a gente tem que lembrar que o tempo é primordial e a gente tem que eliminar o que não vai é. agregar para nossa vida. Porque a vida é Por exemplo, passageira, né? Não adianta. A gente só está de eu, passagem aqui. tô casado, eu vou ficar saindo, por exemplo, que nem eu saí quando solteiro? Não, Não, eliminei da vida, já estou em outra isso, fase, não vai me agregar em nada, só vai me perder tempo, prejudicar. gastar dinheiro ou ter problema. Não existe mais, não cabe mais isso. E quando a gente Aham. está decidido, por exemplo, casamento é um negócio que a gente é É, grande, a gente decide, casou, tá com uma pessoa, formar uma família. A gente eliminou o resto.
eliminou, pronto, tirou da cabeça. Não existe mais sair no bar com os amigos ou numa balada, não existe mais, acabou. A gente Ou, elimina isso, tipo, ficar né? viajando pensando ter um relacionamento para conquistar outra pessoa. Tipo assim, você vai ficar ali matutando, mas você é Acabou, casado. Você é elimina casado, você isso. não tem Por essa que que a gente opção. saía ou fazia alguma coisa para conhecer pessoas, para se relacionar? Já eliminou essa fase, já estou em outro foco. No negócio também. Para a gente desenvolver do terra, para a gente emagrecer, cabe mais a gente comer sem se preocupar, sem olhar quanto que a gente está comendo, sem fazer um exercício, sem pensar na saúde. Não, hoje a gente tem que ter esse olhar. Pô, eu quero ser saudável. Eu vou usar óleos essenciais da Doterra. Esse é o primordial, essencial, né? Se Depois, alimentar melhor. É que eu tô alimentar melhor, cuidar do Ai, sono, da Tomar água, saúde, fazer jejum. Jesus. tomar fazer água, jejum, Tomar tomar fazer. água, água. tudo aquilo que a gente fez. Então, a gente vai eliminar o hábito de não tomar água, eliminar os hábitos ruins. Sim, E se conhecendo, você consegue eliminar essas coisas, né? isso. E aí e é legal escrever para você lembrar ali, que nem você tomar nota, você saber o que está acontecendo. Pô, isso daqui eu faço diariamente, ou pensava em fazer isso, não precisa, não me agrega em nada. Estudar uma matéria que não preciso, não vou usar nunca na No vida, momento sabe? não vai ser útil, é. Não, né, Entendeu no isso? momento e nem para sua caminhada, para o seu objetivo Ah, que você quer. Não só para agora, porque mas para a vida, o né? futuro é feito do agora. Então, tudo Uhum. que a gente planejar agora vai acontecer no futuro. Então, não é É, pensar só no agora, é pensar no médio e longo prazo também. exatamente. Então, assim, eliminar é parar de se preocupar com aquilo que você não tem como resolver. Segundo ponto, Parar delegar. de se preocupar. Isso, com aquilo que você não tem, não está no teu poder resolver. Segundo ponto, delegar. Quais são as pendências para você estar delegando as coisas? São aquelas situações que você pode pedir para outra pessoa fazer Pessoa para fazer, você. para não ficar Entendeu? sobre. E muitas vezes, principalmente nós mulheres, nós temos o costume de fazer tudo, querer resolver tudo, A gente fica sabe? sobrecarregada. Então, às vezes, eu tenho até, eu acabo sendo intrometida, às vezes, na vida do meu marido, sabe? Porque eu fico querendo saber eu fico querendo saber das coisas do trabalho dele e quero dar opinião, sabe? Assim, tipo assim, deixa ele trabalhar, eu gosto, parece que eu quero resolver até quando é da minha É o conta. excesso de cuidado, né? É. Então, o delegar é você ver o que cabe aos outros fazer. E às vezes a gente fica sobrecarregada com tantas coisas para fazer e nem pensa na possibilidade de outra pessoa fazer. E que se você avisar antes, mas avisar com calma, com antecedência, com educação também, né? Aí você Sabe poderia que me ajudar, né? Olha, me ajudaria se você fizesse isso para mim. E aí a gente começa a delegar. Então, assim, olha as pendências que você precisa resolver e vê se tem alguma coisa. Tipo assim, eu preciso comprar uma coisa que está faltando aqui em casa. E você sabe que o teu marido, teu filho, alguém vai passar pelo caminho e pode resolver isso para você. Então você já põe como pendência pedir para a pessoa resolver para você, né? E aí já põe um prazo, já resolve, faz o Pix lá se tiver que pagar e resolve a situação. Então delegar, olhar para as pendências e não precisa se sobrecarregar, mas conseguir passar para outros te ajudarem. O terceiro ponto é fazer. Aí entra mesmo as coisas que têm que ser feitas, da mais insignificante à mais importante. E colocar nessa lista de fazer. Eu preciso resolver isso. Aí você põe lá na lista de fazer. Depois, aquilo que você não tiver como resolver na hora, que você sabe que é mais a longo prazo, você põe na lista de agendar. Aí você coloca lá um prazo, estabelece lá em 2 meses, ou põe data fixa, sabe? E já começa a agendar aquilo que dá para agendar. Ah, eu preciso ver essa dor que eu tô no joelho, por exemplo. Tô com dor no joelho, eu preciso ver essa dor. Então, o que que você vai fazer? Você vai marcar uma consulta e você vai agendar. Então, qual que é o seu papel? Agendar a consulta. E aí você vai tirando todo esse peso, eu falo que é esse quilo de feijão que você fica carregando para cima e para baixo o tempo todo, e você vai
pôr aqui no papel, Eliminar. e do papel você vai começar a resolver. Aí, ó, desse ponto fazer, existem outros pontos que dá para você esmiuçar, que seria você ver o que é realmente urgente e importante, Importante. Uhum. e Separar. urgente, importante, tem mais um que eu esqueci. E eu acho que é irrelevante, alguma coisa assim. Então, assim, você vai ver o que é realmente urgente. Urgente, o que é urgente? É aquilo que já deveria ter sido feito. Ou é aquilo que tem uma data para ser cumprida. Sabe? Até tal. Por exemplo, eu tenho uma consulta médica para ver uma dor no joelho, mas o médico pediu um raio-x. Então, o que é urgente para fazer o raio-x? Sabe assim, e resolvendo. Então, qual que é a função dessa tarefa aqui para a gente de eliminar pendências? É parar, tirar coisinhas que embaraçam o nosso dia, embaraçam a nossa vida e nos impedem de avançar em outras coisas. Nós queremos tirar os pesos, né? Em relação aos produtos da Doterra, agendar visita, assim, o que está pendente, o que precisa ser feito, para quem eu preciso ligar, quem que eu preciso cuidar, quem que eu preciso apoiar. E às vezes a pendência é apoiar aquelas pessoas que já compram, para saber como é que tá, se está usando, se precisa de alguma coisa, né? Ou precisa, Acompanhando. né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos também estar orientando essas pessoas. Então, a gente vai acertando as coisas, né? A gente vai diminuindo essas coisas. E aí vai sobrar, a gente acaba sobrando tempo no nosso dia. Porque se você cria uma rotina, tem pessoas que são tão incríveis que eu ainda não cheguei nesse nível, de agendar o dia, sabe? Na parte da manhã eu vou fazer isso, isso, isso. À tarde eu vou fazer isso. À noite eu vou fazer isso. Que parece que Também não chega assim. sobra tempo, né? Quando você consegue. E qual que é a melhor coisa para você conseguir fazer isso? É você programar Tem o uma seu dia agenda, né? e programar um dia antes, sabe? Mesmo que seja mentalmente. Se antes de dormir você conseguir falar, minha manhã eu quero que seja assim, eu quero fazer isso, à tarde eu quero fazer isso. Se você não conseguir fazer, geralmente o teu cérebro ele vai criar uma tendência para você fazer o que já está na sua mente. Mas se você não conseguir fazer, você chegou perto. Sabe, assim, você conseguiu chegar perto daquele teu objetivo. E a gente vai diminuindo. E que nem essas questões que a gente tem aqui para fazer, quais são os melhores horários, né? Então, assim, exatamente. A gente fica frustrado por, às vezes, se cobrar, querer fazer agenda e não dar conta, né? Então, a gente tem que ver aquilo que a gente consegue fazer, né? Então, por exemplo, eliminar umas pendências já vai dar uma aliviada na nossa mente. Eu, por exemplo, ó, eu acordo de manhã, antes do café da manhã, que eu faço a meditação aqui, eu já faço 33 vezes 3 das afirmações. Já me dá parece que eu volto para o centro, assim, para começar o dia, né? É a meditação, as afirmações, a gratidão. Aí eu já lembro, assim, qual é o foco do meu dia. Aí eu vou fazer minhas coisas. Aí eu faço minhas coisas, dentro de fazer minhas coisas, tá encher minha garrafinha d'água, porque eu já tomo pelo menos meio litro de água na hora que eu acordo, né? 2 copos lá, eu tomo um copo, daqui a pouco tomo outro copo, antes do café da manhã, e aí já foi menos meio litro. Aí depois na parte da manhã já tem mais 1 litro, aí eu vou para a parte da tarde. Eu não tenho problema com água, eu tomo água demais da conta. Eu me privo de tomar água à noite, que senão eu fico no banheiro, passando, não Eu passo tomo tempo muita nenhum. água e vou muito no banheiro também. Eu Nossa. também. E aí, eu faço essas coisas de manhã. E depois do almoço, sabe aquele tempinho de descanso que a gente. Eu também faço xixi o tempo todo. Eu, depois do almoço, eu Ô, Lê, tiro só para falando fazer sobre água, Hum, a beber água e hidratação são diferentes, tá? A gente tem que. Eu estava assistindo um médico que falou sobre os sais minerais É, e como o isotônico, né? Às vezes a gente pode até reduzir a quantidade total de água para não acontecer isso de ficar indo no banheiro e colocar sal, por exemplo, sal na ah, água. é. Sal Mas o marinho, sal né? Uma não pitadinha. refinado. Eu tentei, André. Dá não, filho.
É difícil. Nossa, porque assim, na realidade, diz que o sal, ele tira a fome. Então, ele acaba hidratando mais o corpo, né? Principalmente Ele quem está em hidrata jejum, porque come menos. Tá numa dieta, água com sal, tem que ser sal integral, né? Que eles falam. aquele sal de churrasco é um dos melhores, sabe? O sal Ah, grosso sal mesmo. grosso. Tipo um. É só, é só um negocinho assim, ó, que você Porque põe, mas ele tem fica saloba. mineral, tudo. E aí ajuda você a hidratar melhor, É, tá bom? Depois Uhum. eu sal vou integral, é procurar a sal integral matéria que é para melhor. mandar no grupo para vocês também, para ajudar. Porque É às vezes não sal precisa integral. tomar uma quantidade tão grande de água que você consegue se hidratar, né? Que ó, o intuito é se hidratar. É melhor do que tomar muita quantidade de água. Sim. E eu vou diminuir na tarde, né? Mas como eu Isso. como comida salgada, gosto de um sal assim, então eu não. Aí você toma muita Eu água mesmo. geralmente tomo muita tarde e à noite, aí eu fico indo ao A gente banheiro à toma noite. mesmo. E, e aí eu deixo para fazer tipo a modelagem, especialização logo após o almoço, quando eu sento para dar uma descansadinha, sabe? Aí eu descanso e no descanso eu aproveito para fazer a modelagem, para fazer Gente, a o. modelagem, eu tô com uma dúvida. Modelagem é o quê? É um vídeo que você tem que assistir? Um vídeo que você tem que assistir. Ah, tá. Aí você assiste um vídeo, no caso, essa semana a gente está fazendo do Silvio Santos, né? Mas a gente Ainda vai ter assino que os vídeos dele. aí a gente vai assistindo. Por quê? Porque vai reforçando a ideia de quem ele era e a gente vai pegando os Não, hábitos ele. ruins, né? E aí a Tá. gente aceita a sugestão até para a próxima semana. A gente está vendo ainda com quem vai fazer. E especialização, a gente tem assistido Acelera e Multiplica da Terra, mas pode fazer especialização no que você quiser, dentro da sua área, de repente. Né? Assistir o vídeo do dia, eu assisto muito vídeo de desenvolvimento pessoal, todos os dias, né? Já fazem muitos anos. Isso me ajuda muito. E eu fico vencendo os meus desafios com isso, né? Então, como criar filhos, por exemplo, que eu tô com uma enteadinha agora de 6 anos, que é um novo desafio para mim. Eu tenho uma filha de 23 anos. Mas agora, como lidar com uma criança 6 anos. de 6 anos que praticamente mora com a gente, né? Então, para mim é um desafio, porque eu sou novidade da vida do pai É. dela, né? Eu casei faz pouco tempo. Então, mas eu quero lidar da melhor maneira para que fique um ambiente saudável, né? Saudável. E eu seja a bênção na vida dela também. Então, eu fico estudando situações. Aí a gente vai, né? Tem o trabalho da Doterra, tem que prestar atenção na vibração de como a gente está, e aí tem todos as outras atividades. Mas o importante é que você tenha um foco. O teu foco está em você, na sua vida. Porque um dos maiores enganos que existe é a gente. Eu sempre me doei muito para as outras pessoas. E a mulher, ela tem esse hábito de Se cuidar de doar. todo mundo, menos de si, né? Então, o que acontece? Quando a gente não cuida da gente, uma hora a conta chega, sabe? Uma hora a conta chega, O porque você forte não. também é fraco, né? Esse negócio de ser Mulher Maravilha não existe. Não, não existe, não. Adoeceu as mulheres. Adoeceu as mulheres. Por isso que muitas estão com problemas emocionais. Porque Sim, quer fazer tudo, né? A gente quer sim, competir com os homens. Os homens, você vê que se for, eles têm menos problema emocional do que as mulheres, pelo menos é o que eu vejo. mas tem Né? Por quê? Porque eles ficam com a parte de que, vamos dizer assim, que eles são mais de trazer o alimento, né? A o provisão. alimento e a gente ficou com a responsabilidade. Não que a gente fique só com essa responsabilidade, né? Porque a gente também quer ajudar na parte financeira. Mas a gente tem que estar cuidando ali da educação do filho, da limpeza da casa, não é? E cuidar do ambiente que você mora, de tudo. Então, isso daí sobrecarrega. Aí vem um familiar, precisa disso, aí tem outro e outro, e acha que você não tem problema, porque você nunca fala, e vão te sobrecarregando, até que você está carregando a mochila dos outros, né? Que fica Sim. pesada. Então, assim, e eu, como cristã, né, vivi muito tempo na igreja e É, eu para lembro servir, né? que eu só servia, né, como esposa, como mãe, como serva de Deus, como essas coisas, fazia visita e tava assim, era muito ativa, né, muito ativista às vezes. O versículo que é amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo, você só consegue amar o próximo genuinamente como você ama a si mesmo, primeiro. Porque senão chega uma hora que você não tem para dar, porque você tá seca.
entendeu? Então, qual que é o objetivo? É a gente se abastecer, se encher de amor próprio mesmo, de poder pessoal, de autoestima, para a gente conseguir dar para o outro. Por isso que um dos itens aqui é o autocuidado. O autocuidado é você olhar para si. Esses minutos de silêncio Ai, nossa. é o silêncio, a gratidão, tudo isso é você focar em você. É uns minutinhos que você volta para você. E aí você estabelece a sanidade mental, sabe? Sanidade emocional, né? E olhar para as pendências, colocar no papel as pendências. Parece que a gente está fazendo mais uma coisa na nossa lista de coisas para fazer. E não é. Nós estamos querendo resolver, tirar esse monte de problema que está voando na nossa mente como preocupação e simplesmente assentar tudo e falar, tá bom, vamos colocar aqui. Aí a gente põe a lista de gratidão. Quando a gente faz a lista de gratidão, a gente passa a simplesmente tirar os monstros que existem de muita coisa. Que aí a gente vê como a gente pode ser grato por coisas que a gente reclama o dia inteiro. E às vezes a gente escreve como gratidão aquilo que a gente reclama. Porque não é problema. Sabe? Na verdade, é uma bênção. Deus, obrigado pela bênção de ser mãe. Obrigado pela bênção de ter um trabalho. Mas aí no dia a dia a gente reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama do marido, sabe? Reclama da casa para limpar. Então a gente agradece a provisão, né? Como acho que foi você que já falou, né, Jô? Sobre tem louça para lavar é porque Deus deu a comida. É, Mas, mas então, mas em casa, se você deixar, você lava a louça o dia inteiro, você faz coisa o dia inteiro. Aí você fala assim, você tem que colocar horário. Ah, vou organizar essa louça, vou deixar dentro da pia e vou focar ali em falar com aquela pessoa, porque senão a gente fica só para casa. sim, Então, de casa também a gente tem que, né, é. ter Então, organizado os horários. Eu tenho essa dificuldade. tudo isso é para a gente simplesmente simplificar a nossa vida. Aparentemente, nós estamos colocando mais. Porque se a gente olhar para a lista aqui, esse monte de coisa, e fala assim: meu Deus, parece que é doideira, porque com tanta coisa que tem para fazer, eu ainda vou me dispor a fazer mais esse monte de coisa aqui. E na realidade, não é. O que nós queremos fazer é simplificar a nossa vida, mas para simplificar, nós vamos ter que criar novos hábitos. Para tirar os hábitos errados, vão ter que ser inseridos hábitos novos, porque são os hábitos nocivos que destroem a nossa vida. Então, o que a gente está fazendo aqui? Colocando coisas que realmente são importantes para tirar as que não são. Que nem eu lembro, eu estudei uma época um livro de uma pessoa que emagreceu muito, na época que eu vivia buscando como emagrecer, que ficou Eu, muito, que ficou muito que ficou muito na minha mente, porque é o método Gabriel que chama. Ele tinha 180 quilos e ele é um livro, descobriu. não é? Muito bom. Muito Eu bom. tenho esse livro. Eu vou mandar foto para você para ver se é o mesmo. É a foto Um dele. pastor, não é? É, Toda a igreja ele, acabou emagrecendo? não, ele tava, era para ele estar no avião das Torres Gêmeas lá que explodiu lá o prédio, sabe? Ah, tá. Era para ele estar nesse avião, aí ele, por causa de porque ele não cabia nas poltronas. Ele tinha pedido uma poltrona especial para ele, não providenciaram, ele não pôde estar naquele voo. E aquele voo foi o voo que explodiu as torres. Tá E vendo? aí ele falou assim que caiu a ficha dele de que se aconteceu aquilo é porque Deus tinha dado uma segunda chance para ele. Isso. Aí ele foi morar numa ilha, mudou totalmente a vida dele, tudo, né? A correria que ele vivia. E aí ele passou a cuidar de si mesmo. E ele começou, no autoconhecimento dele, ele descobriu que para ele emagrecer, ele precisava primeiro aprender a comer. É isso Então, mesmo. antes de tirar as coisas que ele precisava tirar da comida, ele começou a pôr as coisas que ele não comia. Ele começou a nutrir o corpo dele. E eu achei muito incrível isso. Ele descobriu que ele era desnutrido. E por isso que ele comia tanto. Porque ele não comia o que precisava comer, então ele ficava se enchendo de Fome, coisas fome, fome, fome. que era carboidrato É vazio, né? ruim. É. E aí ele começou a se nutrir. E aí, quando ele começou a se nutrir, começou a diminuir a fome, porque ele começou a suprir Ele o que comia a realmente comida importava. certa, né? Isso. Tentava Então, mais. então foi um dos passos que ele fez, né? E o que a gente está fazendo, né, nesses dias é como se a gente estivesse nutrindo a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito de É. uma maneira que realmente importa.
E quando a gente põe o que importa, as coisas que menos importam vão sair. Tem até um outro exemplo que eu lembrei também, que já fizeram várias vezes essa dinâmica de colocar umas pedras dentro de um vidro, né? E aí coloca pedras de vários tamanhos e depois enche de areia. Então, se você colocar primeiro a areia e depois as pedras grandes, não vai caber as pedras grandes, que a areia vai encher primeiro lá. O que seria a areia? Seria essas coisinhas que a gente fica pondo no nosso dia para ocupar espaço, sabe? Para ocupar nosso tempo de coisa vazia. E aquilo que realmente é importante a gente não faz. Então, o que tem que fazer? Tirar tudo do vidro, que é o que a gente está fazendo esses dias. Eliminar pendências, esvaziar o vidro e colocar as pedras grandes primeiro. O que seriam as pedras grandes? O que é realmente prioridade? E o que é prioridade? Você fazer a lista de gratidão, você eliminar as pendências, você beber água, você fazer afirmação, você fazer a modelagem de pessoas que importam. Porque às vezes a gente fica fofocando no WhatsApp, ou ficando na rede social lá no Instagram, vendo a vida dos outros lá um tempão. Então, assim, você vai cuidar de você. Então, você vai tirar as coisas que não importam, vai pôr o que realmente importa, que são as Vai pedras tirar as grandes. distrações, né? Isso, e vai depois, no final, com o que sobrar, você põe lá as distrações, que também tá tudo bem ter algum momento de distração. Mas vai ser menos, vai ser uma importância menor. Então, assim, nós vamos reverter a ordem dessas coisas, né? E aí sim, é como se. Às vezes a gente fala assim, eu vou virar minha vida de ponta cabeça. Na verdade, não, você vai virar ela do lado certo. Né? Minha vida eu vou virar do avesso. Não, você vai tirar ela do avesso, porque você estava no avesso até agora. Então, qual que é a nossa intenção? Viver da forma correta para você desfrutar realmente do que importa, né? Então é isso. As pendências é muito fácil de lidar com ela quando você vê dessa maneira, quando você escreve realmente. É muito bom você limpar a janela que estava há tempos para limpar, o armário que tinha que limpar, o carro que tinha que mandar consertar alguma coisa, o documento lá que você tinha que levar no cartório. Então, você vai fazendo. E aí, sua mente, você vai se sentindo tão poderoso, porque isso gera dopamina, gera serotonina, e você vai se sentindo feliz em saber que você é um resolvedor, que você está no controle da sua vida. Porque normalmente a gente está no piloto automático, só reclamando e procrastinando, né? Então, a ideia é essa: tirar da procrastinação e passar a realmente fazer o que importa. Ficou alguma dúvida assim em relação a isso? Agora é Para mim, tá claro. fazer a lista e seguir em frente, continuar com a atividade, vendo que não é só um. E se você tiver tipo alguém para modelar, modela uma pessoa que você gosta aí. Você fala, eu queria tanto ter uma vida igual essa pessoa. Eu vou ver como é que ela faz, como que é a vida dela, como que é o dia a dia dela. E aí começa a estudar, começa a ser mais curioso, né, para as coisas que realmente importam, tá bom? Eu acho que é isso, não vou prolongar mais, porque não tem mais Uhum. o que ter falado sobre isso. Aí amanhã a gente volta de novo aqui com o próximo assunto, tá bom? Cada dia é uma novidade, coisa boa. Tá bom? Aí qualquer dúvida pode chamar no particular, Eu vou no te grupo. chamar sobre esse livro aí, desse rapaz, eu gostei. Acho que eu estou Ai, dividida. que bom, que bom. Não, você vê que é umas coisas boba, né? Às É, vezes a gente acha que é coisa simples. e o que eu mais gostei nesse método, Gabriel, é que, tipo assim, que no começo ele falou assim, não, come o que não falta. Eu, tipo assim, nossa, eu vou comer mais. A gente quer comer, né? Ele não mandou tirar nada de comer, ele mandou pôr. Só que aí, conforme você Você põe vai tirar o fast food, porque se você for analisar, também a gente tem uma vida mais sedentária, vamos dizer assim. Porque antigamente tudo, eu sou do Nordeste, então eu sei que lá você andava muito para chegar em algum lugar, então você tinha que sair de madrugada. Hoje, às vezes a gente vai 1 quilômetro, você tem que de vez ir a pé também, é longinho, mas gente, não é tão assim. Tudo a gente faz de carro, né? Vamos se dizer assim. Então a gente tinha uma vida mais ativa, comia, mas gastava. Hoje você come mais, só que gasta menos. Então, por isso que não fecha a conta, por isso que a gente aumenta. Aí chega É uma certa verdade. idade que vem o hormonal também, né? Para ferrar. O metabolismo é mais lento, né? E aí. Por isso que a atividade física ajuda a gente a continuar Hoje funcionando a bem. atividade física, nem que seja uma caminhada, tem que ser para todos. É essencial. Para todos. A É qualidade de vida fundamental. mesmo.
É. Tem força. mesmo, né? Tá bom, mas é isso, gente. Não vou prolongar, não, porque não tem muito mais o É, que falar já sobre tem esse uma assunto. horinha. E aí, amanhã a gente está aqui de novo, tá bom? Um- Seu está sem som, Jô. Pronto. Então, até Que bom. amanhã, eu falei. Até amanhã. Obrigado, viu, Tchau, gente? gente. Obrigada, Vanessa, por Eu que continuar aqui com a gente. agradeço. E até Tchau. amanhã. André Beijo, Smith. viu? Tchau. Tchau.